Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal, mais uma quarta-feira chegando, como vocês já estão acostumados aqui no canal. Eu tô sempre trazendo um caso de massacre, um caso de assassinato, um crime, também às vezes trago sobre serial killers. Então, na quarta-feira eu posso dizer pra vocês que é o dia mais pesado aqui do canal, na qual eu trago o caso na maioria das vezes que vocês me sugeriram aqui nos comentários, e hoje não é diferente, hoje foi uma inscrita que sugeriu esse caso, então eu vou estar trazendo para vocês, mudando um pouquinho esse caso não aconteceu nos Estados Unidos, porque é bem comum eu estar trazendo aqui para vocês casos americanos, mas hoje é um caso que aconteceu na Austrália, já faz bastante tempo, mas é assim, podemos dizer que é o caso que mais marcou a Austrália. É um caso que no ano que aconteceu foi muito falado, é falado até hoje, se a gente duvidar por lá. Então, e tem um motivo para esse caso ser tão lembrado, porque é assim, eu posso dizer para vocês que quando eu tava estudando o caso, realmente eu achei perturbador e bizarro tudo aquilo que aconteceu durante a história que eu vou estar contando aqui pra vocês, e realmente foi um crime assim muito cruel, e vocês vão estar ao decorrer do vídeo aqui entendendo por que eu tô falando isso. Então se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, deixa o like, deixa o curtir, que isso é fundamental, isso é importante. Também ativa o sininho de notificações para estar recebendo sempre uma notificação aí. E lembrando também vocês, nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então, caso você não receba uma notificação, você pode estar passando aqui no canal, que com certeza nesses dias vai ter um vídeo novinho aqui para vocês. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como os assassinatos da família Sharp ou o monstro de Mornington. John Sharp nasceu em 28 de fevereiro de 1967 em Mornington, que fica localizado no subúrbio de Melbourne, na Austrália. A gente pode dizer que o John teve alguns problemas na infância, que ele não era considerado uma criança comum, ele dependia muito dos pais, ele também não se relacionava muito com outras pessoas. Então, quando ele acabou ficando mais velho, ele acabou conhecendo uma moça chamada Anna Camp, quando eles trabalhavam numa mesma empresa. Os dois acabaram namorando e decidiram se casar no ano de 1994. O casal então acabou tendo uma filha que deram o nome de Grace, e a menina nasceu no ano de 2002. Então, quando a menina nasceu, eles viram que ela tinha uma doença chamada displasia de quadril. Então, nos primeiros meses de vida dela, a gente pode dizer que ela teve que fazer muito tratamento, foi realmente meses assim bem complicados. A menina chorava muito, a menina tinha muita dor e também ela tinha muita dificuldade para dormir. E todas essas coisas que estavam acontecendo gerava assim meio que um mal-estar entre o casal, que a gente via que a relação deles não estava muito boa por a menina ser doente, ter uma doença bem difícil de ser tratada, então isso já causava um mal-estar no casal. No ano de 2003, aconteceu uma coisa bem esquisita. O John, ele foi numa loja e ele comprou um arpão e uma lança. Só que as pessoas ali da família e tal acharam um pouco estranho, porque ele nunca tinha mostrado o interesse em caça submarina, que é para esses dois objetos, é para isso que serve. Então, explicando um pouco para quem não sabe o que é um arpão, esse objeto ele é utilizado para estar empalando peixes ou qualquer outro animal marinho. Ele também serve na caça esportiva ou no tiro ao alvo subaquático. Então, as pessoas que fazem esse tipo de coisa utilizam o arpão. Então, eu estou deixando um vídeo aqui para vocês mostrando o que é um arpão, como ele funciona. Também reparem na força quando ele é disparado. Então, voltando ao caso e falando sobre o John. Depois que ele comprou o arpão, ele foi testar no quintal dele para ver se ele conseguia se entender melhor com aquilo ali, já que ele nunca tinha usado. Então, naquele mesmo ano de 2003, mais para o final do ano, a Anna, ela acabou descobrindo que estava grávida, então ela deu a notícia para o John, que ficou muito surpreso, porque ele não fazia ideia de que ela poderia estar grávida. Naquela época, a Grace, ela estava com mais ou menos 1 ano e meio. No dia 29 de março, os pais da Anna, que moravam na Nova Zelândia, eles estavam preocupados porque eles não estavam conseguindo manter um contato com a filha. Então, naquele dia, eles receberam um e-mail
e dizia ali naquele e-mail que foi escrito por ela, que ela estava bem e que eles não precisavam se preocupar. A mãe acreditou que alguma coisa estava errada, ela não acreditou naquele e-mail, então ela decidiu estar chamando a polícia da Nova Zelândia, contando o que aconteceu, que não estava mais tendo contato com a filha que morava na Austrália. Então ela pediu que os policiais da Nova Zelândia entrassem em contato com os policiais da Austrália para ver o que estava acontecendo. Então, os policiais vão até o John e perguntam para ele o que aconteceu. Então, ele contou à polícia de que a Anna havia se mudado para o subúrbio de Chelsea, em Melbourne, com a sua filha e negou qualquer conhecimento ou envolvimento no desaparecimento das duas. O John decidiu, então, estar indo para a mídia para ver se ele conseguia encontrar a esposa e a filha dele. Então, ele dá várias entrevistas, ele conta que não sabe o que aconteceu, ele diz que ama muito ela, que tá com saudades, que não aconteceu nada, que ela podia voltar para casa. E também, numa dessas entrevistas, ele acaba dizendo que ela tinha fugido com um homem. O caso vai se desenrolando, a polícia não tem nenhuma informação sobre o desaparecimento das duas, então em junho a polícia chama o John de novo, conversa com ele, ele dá o depoimento, ele fala que não sabe de nada, que realmente não tem nenhuma pista para estar dando para a polícia, só que nesse dia, na verdade, ele deu 2 depoimentos. Esse foi o primeiro, na qual ele falou que não sabia nada sobre o desaparecimento das duas, e teve um intervalo que ele acabou conversando com a própria família dele, e depois ele dá um segundo depoimento depois de ter conversado com a família, e ele acaba confessando que foi o responsável pelo assassinato da Anna, a sua esposa, e também da Grace, a sua filha. A polícia pergunta para ele por que ele fez isso. Ele diz que a Anna era uma pessoa muito controladora, que o casamento dele estava infeliz, então ele decidiu fazer isso, tirar a vida dela. Ele também disse que a intenção dele era estar cuidando da Grace sozinho, mas as coisas acabaram saindo do controle e ele acabou matando a pequena Grace também. Outra coisa que a própria família dele acabou dizendo é que possivelmente a Anna teria descoberto que ele abusava da filha deles, da Grace. Ele foi acusado de abusar sexualmente de crianças. Outro motivo que a gente não sabe se realmente pode ter influenciado ou não é que ele não queria ter outro filho. Então o John acaba contando para a polícia tudo o que tinha acontecido. Então a primeira coisa que ele conta é que no dia 21 de março eles tinham ido numa festa de aniversário de um sobrinho dele. Ele conta que estava tudo bem e também as pessoas que estavam na festa falaram que não viram nenhum comportamento estranho dos dois e que estava tudo super normal. Então no dia 23 de março, logo que os dois estavam indo para a cama para dormir, eles acabaram tendo uma discussão. Então o John continua deitado na cama, ele espera um tempo, depois ele levanta, ele vai até a sua garagem, ele pega o arpão, ele pega a lança e ele vai em direção ao quarto deles e ele simplesmente bem próximo da têmpora esquerda, ele chega bem próximo ao rosto da sua esposa Anna e ele lança com toda aquela velocidade que nós vimos naquele vídeo e acaba, é claro, furando, né, ultrapassando aqui o crânio da Anna. Só que ela não morre de imediato, ela continua respirando, então ele dá mais um tiro, a gente pode dizer assim, mais um tiro com aquele arpão e esse foi fatal porque foi no meio da cabeça. Depois que ele faz tudo isso, que ela já tá morta, ele simplesmente cobre o corpo dela com algumas toalhas e ele desce e vai dormir no sofá. No dia 27 de março, ele coloca a filha dele para dormir, a Grace. Ele vai até a garagem, ele pega novamente o arpão, ele também tinha comprado uma lança nova e ele atira na cabeça da criança. A criança começa a gritar, começa a chorar, é claro, ela está com muita dor. Ele também não consegue matar de primeira, no mesmo caso da esposa. Então ele vai até o corpo da esposa dele, ele consegue tirar a lança que estava ali. Então ele utiliza a mesma lança para estar matando a filha e dando ali, podemos dizer, um tiro fatal nela. No dia seguinte, o John, ele então volta para o quarto da onde a sua filha estava morta, ele embrulha o corpo com sacos de lixo e também uma lona, e ele joga o corpo da criança na estação de transferência de lixo de Mornington. Ele também acabou se desfazendo do arpão e das lanças e de algumas roupas e brinquedos da Grace. No dia seguinte, utilizando uma motosserra, ele desmembra o corpo da Anna,
coloca os restos mortais ali em um lixo e também descarta junto com a motosserra numa estação de transferência de lixo de Mornington. Em 5 de agosto de 2005, o tribunal condenou John Sharp a 2 penas consecutivas de prisão perpétua, com um período sem liberdade condicional de 33 anos. John está sob custódia protetora devido a ameaças de outros prisioneiros contra sua vida. Então, gente, trazendo esse caso hoje para vocês, também lembrei de um que eu conheci faz pouco tempo. Na verdade, foi de um documentário que eu assisti na Netflix, que é Cenas de um Homicídio, que fala sobre os assassinatos da família Watts. Então, é um caso bem semelhante também, e se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aqui para o canal, comentando também sobre esse caso. Então, gente, lembrando, se você tem alguma sugestão, só deixar aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo um vídeo sobre o que você deixar de sugestão aqui embaixo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.